Salve, salve galera! Tudo certo? Estamos começando aqui mais um encontro do nosso Pluralidade em Pauta. Já falei para vocês, essa nova temporada está incrível, incrível, não só pelo novo formato, tudo que a gente está fazendo, mas pelos convidados e convidadas que são pessoas excepcionais que estão aqui com a gente. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu já queria ter recebido há muito tempo atrás, mas tudo acontece no momento certo e o momento é agora. Então, tenho aqui do meu lado, hoje no Pluralidade em Pauta, Aline Torres. Seja bem-vinda, viu? Muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço o convite. Imagina, fico muito feliz de te receber, de poder ter você aqui. E eu costumo pedir para as pessoas se apresentarem, porque eu acho meio clichê ficar te apresentando, senão eu fico lendo aqui as folhas do seu currículo, falando. Vamos começar por esse lugar. Tá bom. Quem é a Aline Torres? De onde que ela vem? Poxa, a Aline Torres, ela vem de Pirituba, zona noroeste da cidade de São Paulo. A Aline Torres é uma jovem de periferia que, no meio de tantas adversidades do seu território, ela foi atrás da melhoria, não só para ela e para muitos. E aí a Aline Torres entrou em movimento estudantil, a Aline Torres foi presidente de juventude partidária, trabalhou com política pública, se formou, fez pós, continuou estudando, foi secretária de cultura e hoje está aí fazendo gestão pública. Maravilha. Nem tudo é política, mas tudo é político, né? Viver é um ato político. Ótimo, entre nós, ótimo, né? Viver é um ato político, não tem como, né? A política, ela está imersa em todos os lugares, né? Eu acho muito ruim quando as pessoas acabam, né, entrando nessa onda de que, não gosto de falar de política, não gosto. É um ato de vida, né? O ato de você viver é um ato político, né? Você está vivendo com outras pessoas, socializando com outras pessoas, né? E isso é política, né? É isso. Eu costumo dizer que a política é o ato de você ir na padaria comprar o pãozinho do café da manhã. Porque você está dialogando ali com o padeiro. Eu queria 5 pãezinhos, mas eu queria eles mais branquinhos ou mais crocantes. Aí ele vai falar, poxa, hoje a fornada ela saiu meia, não tem tão crocante. Pode ser. Você não está dialogando? Isso é política. A política é o ato de você comprar o pãozinho do café da manhã. E a gente precisa começar a entender isso de maneira mais orgânica na nossa vida, né? E mais racional. Perfeito. E nessa jornada da sua infância até a adolescência, até tomar, né, os rumos aí de por onde você ia seguir, tem alguém que te incentivou ou que te inspirou a seguir esse caminho? Bem, alguém assim, eu acho que tem alguns exemplos de caminhos distintos, assim. A minha mãe é uma mulher que me inspira muito, porque ela é uma mulher muito resiliente. A minha mãe, ela veio do recôncavo da Bahia, de uma cidade chamada Cruz das Almas. Adolescente, sozinha, com uma mão na frente e outra atrás, com todo mundo lá falando que ela ia vir para São Paulo e virar garota de programa. E ela fez supletivo, ela estudou, ela virou técnica de enfermagem, ela prestou concurso público, ela formou 2 filhas, ensinando todos os dias pra gente que a única coisa que ninguém tira da gente era educação. Então ela fez de tudo para a gente conseguir ter educação. Então, a resiliência da minha mãe é o que me inspira. Porque por maior que seja a adversidade, eu preciso levantar no dia seguinte e conseguir mais um pouquinho daquilo que é o meu objetivo. Agora, na minha família não tem ninguém da política, ninguém que trabalha, né, com a política institucional, de fato, para eu falar, poxa, tem alguém muito próximo do meu convívio. Não. Alguma coisa tinha errada no leite que fez eu ir para esse caminho e gostar tanto disso. É muito vital, assim, para mim. Eu não me imagino fazendo outra coisa além de fazer política pública, além de fazer política institucional, enfim. É um negócio que é quase um crack. É um vício, né? Exato. É um vício. Olha, vou te falar que eu, embora esteja muito mais focado no corporativo, caminhei muito mais no corporativo, a política ela sempre esteve imersa ali nas coisas que eu estava fazendo, sempre na vida como um todo, né? Participando de projetos sociais, ajudando em alguns projetos sociais, né? Sempre tomando a frente de algumas situações.
Eu fui presidente do Grêmio Estudantil na escola, não existia um Grêmio Estudantil. Maravilhoso. E a gente foi atrás e tentou fazer. Eu lembro que na época foi uma coisa muito curiosa, porque o Grêmio Estudantil tinha os candidatos e todos os candidatos eram do terceiro ano. Eu era o único candidato do primeiro ano. Novinho, né? Querendo se enfiar lá. E a gente lá, assim, né? Vamos nessa, vamos tentar. E a gente conseguiu, né? Conseguimos, derrotamos a galera do terceiro ano, ganhamos a eleição. Foi um negócio muito intenso e muito louco, né? Participar de debate, tinha todas aquelas coisas acontecendo. E foi maravilhoso, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Não, era a melhor fase da política da vida, foi a época da juventude, assim, que a gente estava fazendo política dentro da juventude, porque jovem, ele pode reclamar absolutamente de tudo, porque ele tem a desculpa de ser jovem, e eu tinha um grupo ali, os meninos, eles eram muito articulados, e todo mundo se respeitava, e um agregava o outro, assim, e era muito feliz, porque eu fiz muito congresso de juventude, eu fui do Conjuve, Conselho Nacional de Juventude, então eu ia para Brasília para brigar, era maravilhoso, e não tinha responsabilidade com meus boletos. Isso é maravilhoso. E aí eu vou olhar aqui e fazer esse convite, né, para você que está aí jovem nos acompanhando, participe dos movimentos políticos, participe das coisas que estão acontecendo na sua cidade, na sua escola, ao seu redor, no seu bairro. Isso é muito importante para que a gente consiga conquistar algumas coisas, né? Exato. Eu, por exemplo, vi nesse período, né, de presidente do Grêmio Estudantil que a gente conseguia incentivar e caminhar para onde a gente queria com algumas coisas dentro da escola. Eu estou falando de uma escola pública no extremo da periferia de São Paulo. Qual bairro? Né? Lá no Grajaú, especificamente no Gaivotas. Legal. Né? Então, o último bairro, bairro. Do Grajaú. E a gente conseguiu movimentar algumas coisas na escola. A gente começou a fazer coisas para arrecadar dinheiro, a gente começou a ver coisas que não funcionavam e começamos a fazer funcionar. Olha, não está funcionando o espaço com os computadores. Mas os computadores estão aqui, está faltando internet. Então a gente começou a ir atrás e ver coisas que eram possíveis por meio do poder público, a gente cobrar e que chegassem, e outras que a gente ia por livre e espontânea vontade nossa mesmo de arrecadar dinheiro. Né? A gente falou, vamos fazer festa. Né? O diretor na época, infelizmente ele não está mais vivo, o saudoso Benedito, era um cara que assim, incentivava pra caramba, negão de 2 metros e pouco de altura, ele levava a gente para os lugares, né? Levou a gente em outros lugares que tinham Grêmio. Eu lembro que ele fazia essa movimentação, vamos em outros lugares que tem Grêmios para vocês conhecerem, né? E tudo isso é ato político, né? Imagina, o diretor da escola, que normalmente é meio contrário, né, ao movimento do Grêmio Estudantil, ele era ao contrário, ele era um cara que incentivava, então colocava a gente no carro dele, ia em outra escola para poder movimentar e falar, vamos na outra escola para vocês aprenderem, né, o que está sendo feito lá. E a gente começou a fazer várias coisas, então foi muito legal, muito bacana esse momento de vivência, né? Quem sabe no futuro não vem uma outra vivência política aí. Sinto cheiro! Quem sabe? Quem sabe em algum momento isso aconteça. Aline, vou te fazer um convite aqui. Tá. Toda vez que alguém vem aqui, a gente pede para fazer esse momento de autodescrição, por mais que a gente esteja aqui, tem o vídeo, tem o áudio, mas é sempre importante porque existem as pessoas que estão nos acompanhando, mas que não conseguem nos ver, né? Então, para que elas saibam um pouco mais de quem nós somos, o que nós estamos vestindo, usando neste momento, eu vou fazer o meu e depois passo a bola para você, tá? Então, hoje eu estou aqui, né, usando um óculos um pouco diferente das últimas edições, o óculos um pouco mais clarinho aqui no degradê, e ele também um pouco mais grosso. Estou com o meu cabelo aqui, o black no dread, utilizando um pouquinho. Hoje o cavanhaque está um pouquinho curto, fiz a barba, tirei um pouquinho dele também. Estou usando uma camisa em cores, em tom terrosos, mas um marrom mais claro, com listras marrons também, uma calça bege e um tênis preto com marrom também. Aline, por favor. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, eu tô com uma regata, uma blusa de alcinha cor creme, uma calça meio mostarda, meio terrosa, uma sapatilha com tons marrons e esverdeados, um colar coloridíssimo, de rosa, laranja e creme, e estou de cabelo curtinho, que essa é a skin desse ano, cansei. E é maravilhoso poder fazer o que quiser com o cabelo também. É isso. É isso, né? Você que é homem que pode, né? Porque eu sofro com o meu cabelo. Se eu tenho uma crise existencial na vida, é com o meu cabelo. Coitado dos meus cabeleireiros. Mas olha, eu vou te falar que é um processo,
né? É até um processo. Eu até gravei recentemente um vídeo falando um pouco sobre esse processo por conta do Thiaguinho, né? Que recentemente saiu uma foto dele e nessa foto ele tava com o cabelo black, Eu vi. né? E aí a galera criticando, etc e tal, isso e aquilo. E aí eu fiz um vídeo falando um pouco mais da profundeza disso, né? Porque quando ele tava careca, ninguém criticou. Quando ele tava de trança, ninguém criticou. Mas as pessoas Mas criticaram no porque momento ficou que ele- feio ou criticou por No quê? momento que, mas por que ficou feio? Só porque no momento que veio o black? Ah, Isso que pra mim trouxe um ponto de por que Entendi. que agora eu essa não vi o crítica tá debate, eu não vi o acontecendo? debate mesmo. Enfim, aí várias coisas, né? E sai um pouco desse lugar de gente, ó, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Até porque eu falei, pô, quando eu deixei o cabelo crescer na adolescência, foi a única fase que eu tentei deixar, cara, eu sofria demais. Porque era isso, corte de negão na minha época, careca, sempre careca, sempre Pezinho careca, não sei só. o quê, e vambora. E aí eu tentei deixar o cabelo crescer. E ele ficou um cabelo black e tal, grande, etc. Mas, não tinha ali no bairro quem sabia cortar um cabelo black, né? Você tinha que sair, né? Ir até Santo Amaro. Apesar que no que era- Grajaú, Zona Sul, tem cabeleireiro. Sempre teve um ou outro cabeleireiro de preto, tinha lá. Tinha. Lá era o mas, lugar, viu? Né? E aí eu tava ali tentando... Eu mapeei já rodei em todos os cabeleireiros de preto dessa cidade. Não, e agora tem vários. Agora tem vários maravilhosos, né? Sim. Vários salões maravilhosos. Mas aí era mais difícil de chegar, né? De ter tanto conhecimento. E era um momento de muita zoação. Então, assim, pô, desisti de ficar com cabelo black na época porque, o tempo inteiro Você vê que sofrendo. coisa, né? O João né? Vitor, ele é mais retinto que eu. E ele tem um cabelo... Meu cabelo, ele é muito, muito, muito crespo. Muito crespo, tipo, impermeável, real, oficial. E aí, a minha vida inteira eu sofri com o meu cabelo. A minha mãe, coitada, nem tenho mais paciência para ouvir eu reclamar do meu cabelo, porque ela sofreu junto comigo. E aí, o João tem esse cabelo, e a gente sempre trabalhou a autoestima dele, desde pequenininho. Eles têm essa geração, tá num lugar muito diferente da gente, né? De poder se ver nos quadros, de poder se ver na TV, se ver nos livros. Enfim, a representatividade visual mínima já é muito maior do que a gente tinha na nossa Sim. época. Então, hoje, ele é super resolvido com o cabelo dele. Ele tem o cabelo dele, black dele, ele quer fazer o twist dele, ele quer fazer o dread dele, ele quer fazer os negócios dele e mantém ali o cabelo dele e não liga pro que os outros falem, assim. É uma coisa muito diferente, porque, olha... Muito mesmo, muito mesmo. E agora, para deixar crescer novamente, tem 6 anos que eu deixei o cabelo crescer, né? Novamente. E tá bem bonito. Né? Mas foi um processo, né? Falei, pô, será que, né, vou de novo? Mas, enfim, um processo novo e conhecendo pessoas que me ajudaram também nesse processo, outros cabeleireiros, caras que... Eu acho que pra mulher tem um X que, assim, né? Começou a ter uns 6 anos atrás, acho, a coisa do low pool, cabelo natural. E aí tudo a gente vai pra uma coisa muito estridente, né? Uhum. Tem que ser isso ou aquilo, não tem mais o meio termo. Aí quando começou foi, não, porque mulheres negras não podem alisar o cabelo, não podem fazer química no cabelo. Gente, pode fazer o que quiser, o cabelo é meu, sou eu que lido com ele, sou eu que passo uns 3 horas da vida arrumando uma bênção de cabelo. Então é isso, assim, a gente tem que usar aquilo que se adapta melhor, entendendo as 1000 coisas. Toda hora eu apareço, ou eu tô de mega, ou eu tô de trança, ou eu liso, faço escova, eu tenho 1000 caras. E essa é um benefício de ser uma mulher negra. Pra gente poder fazer 1000 coisas com esse cabelo, que dá 1000 versatilidades. Mas se eu tivesse um cabelo cacheado, viu Deus, igual o da minha irmã, eu reclamava menos. Ai. Não, mas faz parte e é maravilhoso poder viver esses processos diferentes, né? Eu fui recentemente fazer tranças pela primeira vez e aí fiz questão de levar meu filho comigo, né? E aí foi muito interessante porque ele foi vivenciar comigo, aquele momento ele ficou vendo, ele achou maravilhoso, etc e tal, né? E aí ele até brincou, né? Ele é muito, muito corintiano, aí ele falou, nossa, papai tá igual o Memphis. Aí saiu falando pra todo mundo que o pai dele tava igual o Memphis Depay, não sei o quê, e etc. Mas pra ele, filho, né? Pra ele, filho é filho, né? Pra ele achou o máximo. E foi super bacana, porque quando eu fui tirar, ele tirou pra mim, sozinho, né? E ele é um menino de 8 anos, então assim... E aí num outro processo de se conhecer também, de poder vivenciar o cabelo, enfim. Acho maravilhoso que a gente tenha mais possibilidades e consiga incentivar, que não é mais só o corte de negão a careca, ainda bem. Mas também careca fica maravilhoso. Vários negão careca aí, bonitão. Não, façam o que então vocês quiserem isso. com o cabelo de vocês, irmão. Tô nem aí. Maravilhoso. Ótimo. Aline, deixa eu te falar. Você é uma das poucas, se não
eu posso dizer, a única mulher preta que ocupou a Secretaria de Cultura da maior cidade da América Latina, certo? É isso aí. E eu acho isso fantástico, porque cada vez que a gente consegue alcançar novos lugares, é importante que a gente tenha essas referências, e certamente ser uma referência para outras mulheres que estão querendo chegar e alcançar lugares na política, porque no Brasil a gente ainda não tem a mesma representatividade da população, especificamente na política, né, nos cargos políticos como um todo, né. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você se vê nesses espaços, ocupando esses espaços e abrindo espaço para que outras pessoas cheguem também. É um lugar bem complexo. E eu vou responder dando um exemplo do Obama. O Obama, eu tô relendo o primeiro livro que ele escreveu antes dele sonhar em ser presidente, que é a história dele. Ele é filho de um homem africano e de uma mulher, esqueci até o nome, mas enfim, uma mulher, ela é do Havaí, ou seja, uma mulher branca e um pai negro, e africano, e super firme com a cultura dele, africana, e um homem inteligentíssimo. O pai dele também era muito envolvido com política, sem chegar a ser política eletiva, mas ocupou cargos no governo, tal, lá, tarará. E aí ele fez faculdade, e aí quando ele chegou na faculdade, ele conheceu aquele boom, né, do movimento negro, porque ele já se sentia meio diferente ali na família, porque ele é um menino negro retinto, com os avós brancos, vivendo num território branco, ele já era meio diferente, e aí chega na faculdade aquele boom, movimento negro, direitos civis, e aí ele vai e começa a fazer mil coisas, e aí ele começa a ocupar o espaço da política, e aí ele percebe que ele não faz parte de mundo nenhum. Porque ele não ele, apesar de ser um homem negro, ele não teve aquela vivência da África e a vivência de ser negro mesmo, né? Isso que você falou, de a primeira vez que você trançou o cabelo, que levou seu filho e tarará. Tudo isso constrói a nossa identidade e ressignifica o nosso posicionamento de luta do dia a dia. E aí ele chega nesse lugar da política institucional e não se vê. E aí ele quer trazer as lutas. Então é como se ele não dependesse a espaço nenhum e ficasse gritando no vazio. Eu meio que me sinto nesse lugar. E é muito forte. Eu, diferente do Obama, sou de periferia, eu sou de uma família muito enegrecida. Eu falo que a gente passa por um processo, né? Porque uma coisa é você nascer negro, outra coisa é você enegrecer. Você entender o que significa o seu corpo ocupando os espaços. Você entender a potência que é você trabalhar numa empresa grande, você ter responsabilidades que vão para fora e que não impactam só a sua vida, impacta a vida de muitas pessoas. Você representa uma marca, você está ali construindo identidade, enfim, disso. E na política também. E eu quis ir para a política porque eu sofri um processo de racismo muito forte na minha vida. E que me fez adoecer, que me fez tomar remédio, que me fez não querer sair do quarto. E eu falei, poxa, é muito injusto a gente passar por tudo isso. E quem dita as regras, as leis da nossa vida, são pessoas que não sabem o peso da nossa vida. E aí a política é o lugar que vai dizer se você pode abortar, se você não pode abortar, o que vai ter na sua escola, o que não vai ter na sua escola, se na sua rua vai ser residencial ou se não vai ser residencial, se vai demolir um espaço cultural ou não vai demolir um espaço cultural, que é um pouco do que a gente está vivendo agora. Quem está ditando essas regras não somos nós. Nós ainda não ocupamos esse espaço. E quando a gente minimamente ocupa algum espaço de poder, a gente pratica o canibalismo interno. A gente ainda tem a síndrome do negro único, saca? E é um processo do racismo isso. É meio que ainda enraizado, talvez, enfim, não sei como que a gente vai diluir isso da nossa sociedade preta, mas é um rolê do tipo, porque toda vez que você ia, uma agência de publicidade ia contratar uma modelo negra, se no casting tivesse 5 modelos negras, uma ia começar meio que dar uma cotoveladinha na outra, porque eles demonstravam que só tinha espaço para uma. Então,
a gente meio que absorveu, isso é um processo do racismo. Então a gente pratica canibalismo e a gente não reconhece a dificuldade de ocupar esses espaços. Eu sou a mulher negra que está numa estrutura branca de homens com poder, que tenho poder de fala, que sou ouvida, que consigo dialogar, porque eu não vou pro grito, eu vou para a construção do diálogo, eu vou mostrar a parte interessante para todos os lados, eu construo pontes. E para mim é muito feliz, eu fui muito feliz na secretaria, ser a primeira mulher negra que ocupou a cadeira do Mário de Andrade, como eu costumo dizer, que também foi um homem negro, né, que criou o departamento de cultura da cidade, um homem negro e gay, é um presente de orixá para mim, e eu segui o meu legado direitinho com o orixá, que a gente tem o nosso combinado, e eu consegui fazer política pública para nós. Eu continuo sendo uma mulher que mora na periferia, então eu impactei a periferia. Enfim, eu tenho vários legados na cidade de política pública, a Portaria 34, EMI, a Rede da Hora, tem muita coisa que saiu de fato da minha cabeça e eu consegui mostrar para essa gestão que era possível fazer e que era benéfico de fato para a política pública, para a população. Mas eu acho que a gente ainda está num lugar muito do canibalismo. Então, é meio que esse lugar do Obama, sabe? Eu fico construindo, mas acho que ainda nem todo mundo conseguiu enxergar esses fatos. Perfeito. Ótima reflexão, hein? Excelente reflexão. E é legal, porque assim, você, durante esse processo, né, ocupando essa cadeira, eu pude ver várias coisas acontecendo na cidade como um todo, assim, a gente tem um pouco mais da descentralização, né, da virada cultural até então, que era uma coisa muito no centro, que acontecia ali, etc. e tal. Teve essa descentralização, começou a ter outros eventos, né, em outros lugares, chegando a mais lugares, né, dando mais possibilidade para as pessoas de vivenciarem, participarem, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que te traz também mais cobranças, né, porque no final das contas ali no centro, chegava quem conseguia chegar no centro, né. Quando você vai para os outros espaços, chegam algumas pessoas, mas não dá para chegar todo mundo, né? E eu vi um pouco dessa cobrança, às vezes, das pessoas com, pô, por que não me chamou? Por que eu sou, né, a pessoa aqui do bairro que está há 30 anos e não fui convidado para fazer meu show e etc e tal. Como que você ainda consegue lidar com esse processo de cobrança? Porque na política ele é um pouco diferente, né? Quando ele chega com intensidade, ele chega com, eu quero, porque se você tá aí tem que fazer mesmo pra gente, é isso e aquilo. E nem sempre as pessoas estão olhando todo, mas cada um tá olhando o seu próprio, né? Essa aqui é o que eu quero ver esse trechinho aqui, não importa se você fez o restante. O meu não chegou. Como é que você lida com esse processo da cobrança? O processo da cobrança, ele tem dois lugares muito diferentes. Quando eu estou na cadeira, hoje eu não sou secretária, eu não sou vereadora eleita grava. Eu não sou secretária, viu, Brasil? Não estou na gestão da Prefeitura de São Paulo, não trabalho no governo do estado e não estou eleita ainda. Aí, quando eu estou neste lugar, a cobrança, ela é natural das pessoas, porque ela está cobrando ali um gestor de políticas públicas, né? Não é para a Aline, pessoa física, apesar da galera personificar muito a cobrança, eu super entendo. Porque aí eu faço uma leitura do outro e explico, gente, eu preciso contratar 100 artistas. Como é que eu contrato 3 milhões? Não cabe nessa caixinha. E a gente vai dialogando, enfim, e vai criando outras oportunidades. E aí, dentro da política pública, dentro da gestão, eu fui criando ferramentas para desburocratizar o processo de contratação artístico e também para deixar mais transparente, para as pessoas começarem a ver que elas não precisavam ser minhas amigas, não precisavam falar que eu era bonita, não precisava ter contato com ninguém da secretaria para conseguir ter acesso a contratação, a edital, enfim, eu comecei a fazer uma gestão muito transparente. E aí as cobranças foram bem mais tranquilas, porque as pessoas começaram a perceber. Além da virada cultural, eu acho que tem um legado que é muito importante, que é a da Portaria 34, porque as outras gestões, elas contratavam
poucos artistas e artistas grandes, porque os eventos eram muito pontuais. E aí, como a gente fez a descentralização, não só da virada cultural, mas da programação dos 12 meses da secretaria, eu queria contratar esse artista do bairro, o artista periférico, o artista que não está no mainstream. Só que esse artista, ele não tem nota fiscal, ele não tem produtor, ele não tem empresário, ele não tem release, ele não tem documentação para ele participar da burocracia. Então, eu criei, dentro da burocracia, uma maneira de facilitar isso. A Portaria 34, ela é uma tabela de preços que um artista que nunca foi contratado, que não tem nota fiscal, ele consegue participar da programação com um cachê bonito, não é R$800, não é R$3.000, é R$8.000, é R$6.000, e a partir daí ele vai começar a ter a primeira nota fiscal dele. A gente saiu de 10% para 80% o número de contratação de artistas que nunca foram contratados. Então, a partir disso, as pessoas começaram a ver, poxa, tem um negócio diferente ali. E a gente começou a porta de entrada, que era um lugar de canal de comunicação transparente, que me doía as pessoas acharem que elas tinham que ter vínculo com alguém. Não, eu não quero que vocês sejam meus amigos, eu não quero ter amigo artista. Era justamente para a gente conseguir fazer a transparência da coisa. Então, ali começou a fluir. Agora, como é essa cobrança da Aline, pessoa física, que paga, que escolhe qual boleto do mês vai pagar como qualquer ser humano, eu sou uma pessoa meio encardida. Porque, na real, assim, eu tento muito entender o lugar do outro, né? E a capacidade rasa de interpretação das pessoas, assim. As pessoas não leem, as pessoas não leem, as pessoas não vão atrás da informação como um todo, as pessoas leem um título e por esse título elas já acham que compreenderam uma história inteira, e aí eu não posso julgar o outro da maneira como ele tá me julgando se ele nem sabe o que ele tá fazendo, sabe? As pessoas são muito cooptadas pela massa de maneira muito fácil, então eu simplesmente ignoro mesmo. Não paga meus boletos. Muito bom. E legal você trazer esse contexto aí da portaria, como que isso ajuda as pessoas, né? Assim, maravilhoso você já trazer esse contexto, porque para as pessoas realmente entenderem e procurem lá, gente, né? Procurem sobre, não é só implementar. É importante que vocês façam a manutenção disso e fiquem em cima de quem está hoje, quem está na cadeira hoje, para que continue esse processo de evolução, né? É isso aí. Senão a regressão acontece. Isso é um fato. A gente precisa estar o tempo inteiro constante ali em cima para fazer acontecer. Você acabou de falar, né, que, olha, não sou uma pessoa eleita, né? Eu ia falar mais para frente disso aqui. Mas você gostou. Mas, já que você me deu a deixa de falar sobre isso, e a gente está vivendo um ano eleitoral, eu preciso te perguntar. Vem aí a Aline candidata? Vem aí, Aline candidata. Em breve teremos. Aguardem os próximos capítulos dessa novela. Olha aí, vou acompanhar então. Acompanha de pertinho. Vou acompanhar para saber aí como é que vem essa candidata aí, hein? Até porque aqui no Brasil o processo político ele é bastante complexo. Bastante complexo, né? A gente acaba entrando nessa seara da esquerda e direita, etc. e tal, mas não é assim que a banda toca no Brasil, né? E aí eu vou falar desse aspecto mais polêmico e depois te faço uma pergunta que é para as pessoas entenderem, né? E aí vou direto ao lugar onde hoje isso existe, né? Mas pô, se fulano é Lula, se fulano é Bolsonaro, etc. e tal. E eu sempre gosto de entrar no debate para falar sobre isso, que é para virar para as pessoas e falar, gente, vocês precisam saber que o Bolsonaro foi cargo eleitoral do Lula durante muito tempo, né? É necessário saber qual é o partido que era o vice do Lula quando ele ganhou pela primeira vez. Assim como é necessário você saber quem são os aliados quando o Bolsonaro ganhou e etc e tal. Esse é o processo político do Brasil, né? Não à toa hoje Alckmin, que sempre foi, né, um cara de oposição ao PT, quando estava no PSDB, hoje é o vice. Então assim, essa é a política. E no Brasil é assim que funciona, né?
querer limitar-se apenas a dizer a esquerda e a direita, não é assim que funciona. O jogo político aqui, ele é outro. Ele se dá em outro lugar. Justíssimo. E aí estou fazendo esse contexto aqui para tentar trazer as pessoas para, né, minimamente o entendimento de contexto político, para te fazer essa pergunta que é: como que você encontrou o lugar para onde você decidiu ser candidata de forma partidária e dizer, poxa, é aqui que eu vou e é aqui que eu estou me identificando, onde eu vou poder fazer coisas, onde eu vou conseguir movimentar? Como que aconteceu esse processo para você especificamente? Boa pergunta. Não, por onde eu começo, meu Deus? Mas eu acho que tem uma coisa que é assim, eu me filiei com 18 anos no PSDB, que é isso, né? O Geraldo, na época, era governador do estado, e eu gosto muito do Geraldo, por sinal, gosto muito do Geraldo, mas eu votei no Fernando Henrique, né? Naquela época eu não votei no Lula, né? Minha família votou no Fernando Henrique, votei no Lula para não votar no Bolsonaro, né? Nesse lugar, porque é isso. Mas começa que a gente não consegue mesmo definir a nossa sociedade como direita e esquerda. Primeiro porque a gente não tem educação política na base para as pessoas conseguirem ter um discernimento do que é uma coisa ou outra. Até porque, como você disse corretamente, no Brasil, a construção, o jogo, não é só a construção, o jogo político, o xadrez da política do Brasil, ele tem o mesmo partido aqui em São Paulo, ele é contra um partido, e no Nordeste eles são aliados, eles são base. Então é uma confusão, uma miscelânea, que só vivendo mesmo para a gente conseguir entender. E como que eu me encontrei nesse lugar? Eu gosto muito da política pública de construção. De construção. E não de definir assistencialismo, tarará, não, mas é de construção. De pensar que a gente precisa ter um Estado mais enxuto para conseguir cuidar de fato do que a Constituição diz que é a obrigação do Estado: saúde, educação e segurança. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ter um Estado que pense em gerar emprego e como que a gente gera emprego. Então eu preciso pensar também no lado empresarial da vida, como é que eu vou trazer emprego, como é que eu formo essa população, como é que eu penso num estado de crescimento e não só num assistencialismo para fazer a manutenção das pessoas querendo esse governo pro resto da vida, sabe? Então, eu meio que me achei ali num lado, e para mim, naquela época, o PSDB era esse partido, era esse lugar. Apesar de não ter procurado um partido político, a política que me achou. Eu entrei na política de uma maneira super por acaso. Eu tava procurando emprego, e aí o Geraldo passou, minha amiga brigou, tererê, tarará, e a gente tava lá, e quando viu, a gente filiou. Depois de um tempo, o resumo da missa. E aí eu comecei a conversar com os caras mais velhos do PSDB e participar. A gente ia para bares, a galera ia falar charuto, e eu era adolescente, eu tinha 18 anos, 18, 19 anos. Então era ouvir o Zé Aníbal falando, o Goldman, o Madeira, o Serra, uma outra galera que são progressistas. Eles não cabem numa caixinha de direita porque eles não são de direita. Eles são estadistas progressistas, e ver que eles tinham uma visão de mundo justamente de construção de sociedade, de fazer com que as pessoas tenham condição de se manter e não ser mantidas pelo Estado pro resto da vida, que a gente tá muito nessa dicotomia hoje, sabe? Não dá para dizer que os programas sociais são ruins, porque a gente tem uma população que passa fome no país. Então eu preciso resolver o problema da fome, mas eu não posso ficar mantendo aquela pessoa com a cesta básica e um programa que resolve o mínimo pro resto da vida. Eu preciso que essa pessoa, ela tenha ganância para querer crescer. Então eu preciso dar condição de estudar, eu preciso dar condição para ela se formar, e eu preciso oferecer emprego para que ela possa trabalhar e se mantenha para eu ir pro próximo. Então eu fiquei 18 anos no PSDB. E foi esse campo ideológico que eu entendi a função real da política. E esses conchavos, né, se a gente pode assim dizer, como você descreveu no começo, dessas coligações malucas. Depois eu fui para o MDB,
onde eu fiz parte da gestão do prefeito Ricardo Nunes e fui muito feliz no MDB. O presidente Baleia Rossi foi um cara que me ensinou muita coisa também, o grupo dele. Ele é um presidente nacional jovem, com uma visão diferente também. E saí do MDB e hoje eu estou no PSD, que é o partido do Kassab, e que é um outro ser humano, assim. Ele vive política 24 horas por dia e ele me ensina muito o pragmatismo da política sem a ideologia da coisa. E normalmente, 99% das vezes, um gestor, quando ele está na cadeira, ele não faz o que ele quer fazer. Ele faz o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito tem pesos e contrapesos. E é isso. A política é isso. Muito bom. Interessantíssimo saber dessa movimentação toda. E eu acho super valioso até para que a gente consiga ter sempre o diálogo, independente das visões e por onde que a gente vai, né, em cada caminho. Inclusive já tive outras pessoas que já vieram aqui e olha lá, hein, acho que deu sorte, hein? Deu sorte. Tem gente que já veio aqui que não era candidata, depois se candidatou e ganhou. Olha opa, aí, cadeira abençoada! Já vamos colocando aí, né? Em linhas diferentes políticas, né? Acho que isso é bacana de pensar e contextualizar como um todo, até para a gente conseguir sempre ter o diálogo. E como você falou, por exemplo, do processo, né, de ajudar as pessoas, tinha uma frase que eu ouvia muito no meu TCC, que uma pessoa que a gente entrevistou falava que era, ele falou assim, a gente fala muito sobre, né, não dar o peixe e ensinar a pescar. E aí ele virou e falou, mas como é que eu vou ensinar a pescar a pessoa que não consegue segurar a vara porque está com fome? É isso aí. E aí isso sempre ficou na minha cabeça como um lugar muito além, né? Porque não adianta a gente só falar daquilo, tem coisas que precisam acontecer. Agora, é o que dá para fazer agora, né? Eu preciso resolver o problema, mas Exato. é isso, esse problema, isso aí não pode ser um problema para toda a vida. Exatamente. Então, assim, é super interessante, até porque também, e naquela época, o meu TCC ele falava sobre a fome na cidade de São Paulo, especificamente, isso lá em 2011, né? Muito bom. E é super interessante porque ele falava como um todo, né? Desde os trabalhos de assistência, como as famílias também sobreviviam, né? Famílias que precisavam de apoio e as pessoas em situação de rua. Então, eu também passei a ver uma outra questão política, né, e social da cidade, que é uma cidade gigantesca, né? De como que a gente pode vivenciar, né? Até porque São Paulo, quando a gente vai ver, ele é absurdo de tamanho, né? Você vem de uma ponta, eu estou numa outra, né? Até recentemente estava fazendo um trabalho na pós e falei um pouco sobre o Grajaú, e fui pesquisar um pouquinho mais e olhando, falei, cara, que loucura, o Grajaú ele é maior do que 90% das cidades do país. São Paulo, né? são vários Brasis, aqui é muito gigante. É uma gigante. loucura, né? São Paulo é maior do que alguns países por aí, né? Então, é uma cidade gigantesca. O moído é grande aqui. né? Com muitas coisas acontecendo. Então, isso é super legal. E fica o convite aqui, né, galera? É ano eleitoral. E a gente precisa dialogar. Né? Vamos sair dessa casinha de que só tô aqui, eu só tô ali. Traz para conversa, traz para o diálogo. Vamos chamar as pessoas para participar, porque só assim que a gente vai construir, né? E aí não adianta pensar só na sua caixinha, porque quem ganhar vai ter que governar para todo mundo. Então, crie diálogo. Entendam que é necessário ter diálogo com as pessoas para a gente conseguir evoluir. Isso é importantíssimo. E agora que você já está nesse processo aí, né, se preparando para a candidatura, me fala, tem algum preparo especial para conseguir aguentar essa maratona? Porque a maratona do candidato é uma coisa intensa, muito intensa, né? De viajar para lá e para cá, e de ir para um lugar e para o outro, e estar ali o tempo inteiro. Você se prepara de alguma forma para esse momento? A minha vida ela não é fácil. Desde o primeiro dia que eu assinei uma filiação, foi caos diário. Mas eu sou muito resistente fisicamente, assim. Eu tinha uma equipe na secretaria, com muitos homens, muitas mulheres, enfim, mas a galera falava assim,
Eu não sei como você aguenta, você trabalha 18 horas por dia. Porque é isso, o prefeito ele te manda um problema 1h da manhã no WhatsApp, e 5 horas da manhã o problema tem que estar com uma solução já, entendeu? Então, e eu fazia 1000 eventos na cidade, rodava a cidade inteira, e aí eu voltava para a secretaria porque eu não assinava os processos sem ler. Então é hora de criar, e aí final de semana tem agenda, e aí tem as brigas, crises, e enfim... Eu sou muito resiliente estruturalmente, assim. Então, eu não me preparo fisicamente, porque isso eu dou conta. Mas o preparo, ele é diário e espiritual. É a cabeça. É a cabeça que tem que dar conta de tudo. E aí sou eu e o Orixá, né? É isso. Muito bom, é isso. Tem que se preparar, não adianta, né? É muita coisa. Eu falo pra ele, fala, você me deu um caralho de uma missão, você que organiza e ori. Agora é minha vez de te cobrar. É isso mesmo. Muito, muito, muito bom. E nesse processo agora, nesse momento, né, você falou, não estou na cadeira, não estou ocupando. Eu sei que você estava fazendo um trabalho consultivo também, né, para a galera. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Legal. Porque realmente você falou que, poxa, tem gente que não chega porque não tem informação, né, de como chegar, de como fazer, né? Até fui dar uma palestra no passado, que era para um público para falar sobre carnaval, mas era para a galera que estava tentando se organizar, né? Enfim, e era muito louco porque eu percebia que a galera ela não tinha, às vezes, o básico para conseguir fazer, né? Tinha gente muito grande, tinha gente de estruturas muito grandes no carnaval que estavam participando ali, mas tinha gente que estava começando e que queria ouvir. E aí não conseguia entender o básico, e eu trazia muito mais uma percepção do corporativo, de como ter acesso às empresas e de como conseguir fazer isso, né? Mas é uma outra perspectiva. E eu trouxe a minha visão de quem estava na cadeira, que recebia projeto, o que eu dava não. É isso. E por que eu dava não, né? E aí foi super interessante, porque virou maravilhoso, né? Vou levar você para minhas palestras, porque uma coisa só eu falar, né? É isso, porque eu falo assim, o que eu dava não? Quando eu estava na cadeira corporativa, né? Gente, eu dava não. Fala uma coisa. Qual é a principal coisa que você pega num projeto e você fala não? Olha, primeiro escolhe uma. Não, vou dar duas. Tá né? bom, a primeira vai. é entender se tem conexão com a marca. Então você está representando uma marca. Hoje eu não estou representando nenhuma, mas quando você está representando uma marca, tem que ter conexão com essa marca. Justo. Né? Então precisa fazer parte daquilo que aquela marca faz. Então não adianta você virar para uma marca que vende ração para cachorro e querer apresentar um projeto que é para salvar os passarinhos. Assim, não tem como, não vai passar, não existe. E isso acontece muito. Acontece muito, né? A segunda, que eu sempre gosto de falar, e essa é mais polêmica, toda parceria todo mundo tem que ganhar. É isso. E aí, se você me apresenta um projeto onde só você está ganhando, não faz sentido nenhum. Você está achando que eu sou o quê? Tio Patinhas? Com dinheiro sobrando para pegar aqui, tirar do bolso e falar, toma aí. Isso não existe. Exato. Isso não existe. Esse é o grande erro. As pessoas não entendem o que era uma relação ganha-ganha. Então, assim, é sempre uma relação um pouco, olha, eu quero fazer e tá aqui, é maravilhoso. Tá ótimo, é lindo, é maravilhoso. Mas o que eu ganho com isso e o que você ganha com isso? Né? É uma troca. E esse é um grande defeito, enfim. E aí o terceiro defeito é não saber apresentar relatório. Mas é justamente isso. Hoje, eu estou com uma instituição que é chamada Fundação Ponte Criativa Global, onde a gente faz consultoria para municípios dos programas culturais que eu criei aqui na cidade de São Paulo, porque quando eu estava na cadeira, a gente recebia secretário de outros estados querendo entender, como é que você fez o chamamento do carnaval? Como é que faz a licitação de não sei o quê? Eu sou muito burocrata, eu sou a pessoa da lei, eu gosto de estudar isso e, enfim, consigo... Como eu vivo nos dois mundos, eu consigo concretizar esses dois mundos na ponta. Então, a gente faz consultoria de políticas públicas de cultura para outros municípios no Brasil inteiro. Me contratem, Fundação Ponte Criativa Global, pode me chamar, estou super disponível. E aí, eu recebia muitos e muitos e muitos pedidos de ajuda para escrever projetos e tal. E aí, eu comecei fazendo dicas no Instagram de como escrever seu projeto, e a demanda só aumentou, e aí eu criei um e-book, Como Transformar Medo em Método, que tá na bio do meu Instagram, Aline Torres SP.
que é justamente destravar a mente das pessoas para elas escreverem projetos de cultura ou projetos incentivados e também entender um pouquinho dessa comunicação que você falou, né? A empresa, ela não tem obrigação alguma de patrocinar o seu projeto. Ela precisa se ver nele. Então, enfim, e é um pouco desses desentraves que eu falo um pouquinho nas palestras que eu falo também de elaboração de projetos, de captação e lideranças e por aí vai. É isso, não, é excelente, maravilhoso. E é um trabalho necessário, muito necessário, né? Eu gosto sempre de repetir que o básico precisa ser falado o tempo inteiro, né? A gente às vezes acha que é básico pra gente, mas não é. Tem muita gente que não sabe o básico. Você precisa fazer esse trabalho ali de base, de ensinar as coisas e falar o tempo inteiro, né? É que às vezes a gente acha que é cansativo porque a gente já está no outro estágio. É isso. Aí você fala, não, isso aí não é fácil, né? Não é tão simples, né? Aí você fala, pô, sei lá, para abrir um CNPJ é só sentar e... Não é, tem gente que não tem essa capacidade de agilidade de sentar e fazer porque não sabe, né? E às vezes, nesse meio do caminho, acaba sendo enrolado por algumas pessoas, né? E é isso, que as se pessoas aproveitam acabam também. vendendo essa dificuldade, né, para oferecer a facilidade dela fazer. E é isso, eu costumo dizer que tem dois mundos muito simples. O artista, ele faz arte, ele tem cabeça de artista. O administrador administra. Então, pra gente, eu gosto de ler estatuto porque eu descubro a vida e as fofocas da empresa pelo estatuto. Você lê as alterações, esse aqui brigou, teve uma briguinha aqui, ó, porque trocou esse conselheiro, entendeu? Porque é isso, tá fazendo isso há 20 anos. E aí a gente vai absorvendo isso de uma outra maneira, é a minha receita de bolo. Agora, para um artista, ele não vai conseguir entender. E aí eu sempre falo pra galera, juntem-se, é nessa hora que a gente precisa fazer os coletivos mesmo. Porque aí você pega a expertise de um com a sua expertise, e aí a gente chega lá junto, sozinho, uma andorinha só não faz verão, né? Então precisa construir a coisa, porque a burocracia está posta. E se você não aderir à burocracia, você fica fora, né? É inevitável. O mundo é uma roda gigante e vai virando. Você vai ficar fora ou vai ser entrar nessa rodinha? Perfeito. Olha, você que ocupou esse posto, vou fazer uma pergunta mais ampla. Tá. Vamos ir para um caminho mais artístico até para essa resposta, se você quiser. Que é, o que é cultura para você? Para mim... Que boa pergunta, né? Eu acho que nada. Cultura, para mim, é o nosso modo de vida, é como a gente vê o mundo, sabe? Ela não tá só no lugar artístico, não. Cultura é o que molda a gente, é a minha ancestralidade, é a minha referência de vida, é como eu crio o nosso filho, é como eu me direciono politicamente. Cultura é o ar que eu respiro mesmo, acho. Cultura, para mim, é o meu modo de vida. Muito bom, muito bom. Fui bem artística, ela. Isso, mas tá dentro. No final das contas, cultura é essa grande construção enquanto sociedade e as vivências que a gente vai ter, cada um dentro dos seus grupos, ou de forma mais ampla, né? E que compõem a nossa estrutura social de vivência como um todo. Você falou, né, um pouco sobre um menino, né, que tem 16 anos, que tá aí, né, desbravando o mundo. E eu queria te perguntar como que é esse processo de vivência da criação de um adolescente nesse seu âmbito familiar coletivo. Como que você olha para a sua participação nessa criação? A minha família, ela é muito maravilhosa, porque a gente é tudo muito maluco, assim. É uma família louca. A gente é facilmente cancelável nas reuniões de família. Não pode ter áudio. Não pode ter áudio. Mas a minha família é uma família muito pequena. Eu, minha mãe, minha irmã, meu pai e a minha madrinha que faleceu tem alguns anos, que foi a minha segunda mãe. A minha madrinha, ela é madrinha de batismo da minha irmã, mas eu roubei ela porque a gente tem um amor assim muito muito forte, assim.
Ela foi muito especial. Toda vez que a minha mãe brigava comigo, eu ia pra casa dela. Ela falava assim, minha mãe tá brigando comigo, você precisa falar com ela. Ou eu brigava com a Caliane, ia lá, que é a minha irmã, enfim. Ela sempre foi muito conselheira em tudo. A minha madrinha, ela me ensinou a sambar, que ela foi passista, ela me ensinou a dançar samba rock com a Porta. Então, ela moldou muita coisa em mim. E eu trago muito isso pro João, assim. O João, o pai dele não assumiu, tal, então desde a gestação a minha irmã foi mãe solo e eu falava na barriga dela com ele, grávida. Então eu parei de trabalhar e fiquei em casa com ela. Aí ela tinha vontade de comer doce salgado, ela não sabia o que eu queria, eu fazia um doce salgado, eu fazia a unha. E a gente, antes dela engravidar, a gente só brigava. A gente era cão e gato, de sair na mão, assim. Era um negócio enlouquecedor que a minha mãe já tinha desistido de bater nas duas. E ele uniu a família de um jeito muito mágico, assim. Ele é o elo de amor. A gente se ama muito. A gente brigava internamente, mas na rua a gente super se protegeu, enfim, a gente era de baile e tal. Mas ele deu um outro sentido de família pra gente. Então, eu costumo dizer que eu sou o pai de salto do João, né? E ele já acostumou com isso desde pequeno. E é muito difícil criar um jovem, né, nessa geração. Eles são tão diferentes da gente. Eles são tão mais inteligentes, né, rápidos, conectados. E eu aprendo muito com ele, mas eu até me emociono pra falar dele, assim, porque o João é muito especial. Eu não me vejo mãe, eu não gosto da maternidade, eu não negócio de engravidar. O que eu vou fazer com o meu cabelo grávida? Não vou poder fazer trança, vou ficar com estria preta. Não, eu tenho endometriose, vou sofrer, vou matar alguém grávida. Não. Então ele resolveu os meus problemas de maternidade, porque apesar de não me ver grávida, eu sou muito maternal, eu sou muito do acolhimento, eu sou muito de cuidar do outro, assim, e eu cuido muito dele, ele cuida também, ele cuida da avó, cuida do vô, cuida de mim. O João, ele separa coisinhas para fazer com cada um, assim, então ele é muito esperto desde pequeno. Eu gosto de coisas de política, de cultura negra e tal. Então, nas férias, que ele fica comigo o tempo inteiro, comigo com a mãe, com a avó, que eu moro com a minha mãe e a minha irmã mora em outra cidade, próxima daqui. Aí ele fala assim, Ginda, separei duas séries pra gente assistir juntos. E aí você vai ver, são séries de famílias negras. Ele é ligeiro. Com a minha irmã, que ele gosta das coisas de nerd, ele separa os negócios de nerd pra assistir com ela. O meu pai, ele gosta de filme de terror. Então ele escolhe filme de terror pra ver com o vovô. Ele sabe já o que cada um gosta e ele cria momentos com cada um. E ele é um adolescente, assim. Mas ele sempre foi assim, saca? Uhum. Então a gente tá conseguindo, graças a Deus, criar um menino inteligente, amoroso, responsável, preguiçoso, não gosta de estudar? Não gosta, porque sabe que é inteligente. Mas a gente faz trocas. Para ele ter ficha lá para comprar o negócio desde o jogo, ele precisa ler um livro a mais. Aí eu escolho um livro, ele escolhe um livro, ele me conta o livro, faz um release e tal. Então a gente tem as nossas jogadinhas. Tem o jogo, tem que ter, assim funciona. Olha, o meu filho de 8 anos, que é o mais velho, ele também ama jogar, né? Então, etc e tal. A gente começa a fazer concessões políticas dentro de casa também, que para jogar precisa ler. É isso aí. Né? E aí ele, beleza. Tempo de leitura, né, vai te ajudar a ter o tempo de jogo. Ele lê, ele ama, virou agora um fanzaço de gibi. Assim, se ele sentar, ele lê o gibi e vai embora, inteiro, assim, porque ele virou fã e ele acha, eu acho mais barato, que ele senta e começa a rir sozinho, etc. Mas é um lugar também de incentivo que a gente tem que ter também, claro, né, enquanto família, porque é isso. Se você deixar ele só jogar, ele vai só jogar. Mas quando ele senta pra ler, ele acha fantástico. Ele entra no mundinho, ele começa a ler, começa a falar, etc. Agora ele virou o repetidor daquilo que aprende na escola, né, então... Todo dia ele me chega contando alguma coisa. Maravilhoso. E eu acho fantástico isso que ele fala. Papai, você sabe que tal coisa em tal país é assim, assado? Eu sempre falo que não sei. Que é pra deixar ele me contar, me ensinar. Sabe que essa fase passa, viu? Agora que ele tá já no 2º ano, porque ele fazia isso quando ele tinha a idade do seu. Quando ele era pequenininho, ele chegava todo feliz contando as coisas da escola. Agora eu falo, e aí filho, como foi a escola hoje? Foi legal.
Eu falei, legal o quê, João Vitor? Poucas palavras. Nossa, né? eu falei, João Vitor, eu vou lá pegar você na porta da escola e vou te encher de beijo na frente de todo mundo. Ele fala, meus amigos já sabem que você é doida, pode ir. Já tá explicado, né? Não vou passar mais vergonha. Ai, gente, mas é muito bom. Isso é maravilhoso. Eu acho fantástico esse processo. E até estudando muito agora na pós-graduação, eu tenho visto muito esse lance de você ver formatos diferentes de família e formas diferentes de se ensinar. O né? bom dessa geração deles é que para eles é normal qualquer formato. Exato. Então, o próximo mundo vai ser bem melhor. Exato. A gente eles não vão sofrer igual a gente sofre, tendo que explicar as coisas para os outros, sabe? Mas é mais curioso ainda, porque quando a gente vai ver culturalmente, olhando os formatos de família de outras etnias, por exemplo, de outros lugares, de outras construções, é completamente normal isso. Foi a gente que criou, essa ideia de nova cultura que não é cultural para outros lugares. Uhum. Então você vai ter coisas diversas, em cada povo, em cada construção de sociedade, coisas completamente diferentes de sociedade, onde a mãe participa mais, onde o pai participa mais, onde as relações do que é o homem, o que é a mulher, do que é para cada um é completamente diferente do que a gente vive, do que a gente entende, Aqui, e é legal demais ver que realmente é transformador. É uma nova geração, uma nova possibilidade, uma nova sociedade, E olhando para essa nova sociedade, para essas novas possibilidades, para esse universo político onde a Aline está inserida, qual que é o seu grande sonho para essas futuras gerações? O grande sonho para essas futuras gerações, e aí eu vou fazer um recorte muito especial para essa geração que representa o João Vitor, meus filhos, essas crianças negras, é que eles possam escolher, sabe? Espero que essa próxima geração ela não precise, ela possa fazer o QI, ela esteja numa outra posição política de vida mesmo, Porque hoje as pessoas ocupam espaços não porque elas são boas, porque elas são muito inteligentes, não, porque elas têm boas relações, porque fulano estudou com Beltrano na mesma escola, lá aquela escola particular bacana, e aí eles se formaram, aí o pai de um deles resolveu, vou abrir um escritório aqui pro meu filho, aí ele agrega os amigos, aí o outro dessa escola virou ministro, o outro juiz, o outro delegado, o outro um publicitário foda, porque tem uma estrutura dando isso para você chegar lá muito fácil. E aí eu espero que o João, ele seja o próximo dessa estrutura aí, que a gente tenha uma estrutura preta que possa escolher e não ser escolhido. Eu e você fomos escolhidos. E a gente tem a missão e obrigação ancestral de dar suporte e criar possibilidades para essa nova geração. Para que eles façam o QI. Porque nós fomos escolhidos. Nós não escolhemos ainda. Exato. Excelente. Maravilhosa essa reflexão. Que a gente possa escolher, mais e mais possibilidades para o futuro daqueles que estão por vir. Realmente, você falando, eu estou pensando aqui porque é muito louco. É isso, é muito louco, A gente não tem ainda o direito, de fato, de fazer essas grandes escolhas que a gente adoraria de fazer. Adoraria. Mas a gente precisa... O mundo enfim, os espaços, eles são espaços... E é isso, de relações, de relacionamentos e tal. E a gente não tá nesses espaços. Eu estudei numa escola que era uma escola de LA, de liberdade assistida. Então, os meus amigos de infância, eles são ou presidiários, ou ex-presidiários, ou estão mortos. E aí, a minha base, ela é outra. Então, para eu alcançar, toda vez que eu chego num lugar grande, numa cadeira, num espaço diferenciado, eu não tenho pares, eu sou sozinha. E a partir do momento que eu sou sozinha, eu sou um perigo para eles. Porque como é que ela conseguiu furar a bolha e chegar aqui? O que ela tem de diferente? Não dá para ninguém, a filha da puta. Não rouba para ninguém, nem para ela. A gente tudo é otária, fica pobre. E chegou aqui, entendeu o jogo, eu sou um problema para eles. E aí o sistema, ele tenta me expelir. Por quê? Porque eu não tenho pares.
E aí quando eu falo que o que eu espero para essa próxima geração dos nossos filhos, que eles escolham, não sejam escolhidos como nós, é porque a gente precisa fortalecer eles. E o fortalecer eles agora é fazer com que mais pessoas negras ocupem espaços de poder. Mas não pode ser raso, precisa ter estômago, porque não é fácil chegar lá. Porque o sistema vai tentar te expelir, como você sabe disso. Exato. Na hora que você é atacado, na hora que você o quê? É o sistema construindo para mostrar, tá vendo? Você não tem estrutura suficiente para ocupar esse lugar, porque você é frágil, você pode ser atacado. E aí você, se não tivesse você aqui, nós não teríamos esse problema. Exato. Se veja nesse lugar. Tô mentindo? Não, eu não estou mentindo, porque a vida ela é assim, ela não é um morango. Não mesmo, não mesmo. E realmente é esse lugar que o sistema constrói. A consciência é uma merda. Exato. E eu acho importantíssimo que a gente ocupe todos os lugares, né? E te trazer aqui, tinha esse momento especial para mim, que é realmente a gente poder falar sobre o diálogo, falar sobre as possibilidades políticas, falar sobre as escolhas políticas e falar de política, né? Não partindo do lugar de que você está condicionado a estar somente aqui, só ser isso aqui, só escolher isso aqui. Então, tinha realmente do meu lado um desejo muito genuíno de ter esse papo com você, porque é isso, eu vi coisas que você fez, e aí acho que é natural que eu concorde com algumas, discorde de outras, faz parte do jogo, esse é o processo, assim como você está jogando, né? É natural, e acho que é importante que a gente compreenda essa vivência como um todo, né? Na vida, como na política, como em tudo que a gente está vivenciando, né? Talvez, sei lá, se a gente se encontrar no futuro, politicamente, talvez a gente esteja em partidos diferentes, e tá tudo mas bem. A gente vai se encontrar com um objetivo que nos conecta, que é de transformar para o nosso povo. É isso. E isso é muito importante, porque a gente precisa estar em todas as pontas. E eu costumo falar, e aí nem sempre as pessoas conseguem compreender isso, porque é meio complexo, que a gente precisa estar infiltrado em alguns lugares também. É assim que funciona. Esse é o sistema, né? Talvez a gente tenha que ser o cavalo de Troia, que não é o cavalo que está chegando. A gente é pela beirada ali. Eu super compreendo. Né? E isso é necessário de saber e ter essa consciência. Porque eu tenho plena certeza que se você não tivesse na cadeira como secretária, né, e a gente tivesse uma pessoa branca, elitizada e etc e tal, muitas coisas não teriam chego. Não teriam chego. Porque é muito fácil, é muito comum, né? E se eu sou uma pessoa branca da elite, eu ia sentar lá e falar, quer saber? Cultura de São Paulo, vou dar dinheiro pro MASP, vou continuar no MASP, vou continuar aqui, eu vou fazer aqui, fecha a rua, não deixa os pretos chegarem, não deixa, né, quem é da favela chegar aqui, porque eu só quero essa galera aqui, e pronto. Porque como a gente falou, tudo é cultura. É isso. Mas é cultura pra quem? Pra quem? Né? Acho que esse é um outro lugar de conversa. Ai, não, deixa eu falar uma coisa, Por que foi favor. Muito maravilhoso agora. Gravei aqui, deixa eu falar um negócio. Tem uma coisa que você falou que, assim, já que a gente tá falando de política do diálogo, né, as pessoas faz parte do racismo institucional, enraizado, embrionário na nossa sociedade, que quando as pessoas enxergam uma mulher negra num partido que elas não entendem que é de esquerda, elas falam, você não pode estar nesse lugar, porque partido de esquerda é pra gente preta. Deixa eu te contar, meu alecrim. O partido de esquerda e o partido de direita, eles são feitos pelas mesmas pessoas. Um bando de homem branco e um bando de homem rico. E aí que a gente precisa ocupar todos os lugares. A única diferença é que no final do dia, a gente precisa saber que é preto. Eu não posso virar um Kinder Ovo, entendeu? Exato. Não, é isso, eu preciso estar lá com a caneta na mão e fazer política pública para nós, fazer essa construção que você falou, que é hackear o sistema por dentro. Se a gente não participar por dentro, se a gente não ocupar os espaços vão continuar nos expelindo, nos colocando para fora, para as bordas das decisões e para o restinho da política pública. Maravilha. Aline, chegamos aqui então no finalzinho do nosso papo. A gente vai ter que deixar para fazer um outro encontro depois, né? Quem sabe, nosso próximo encontro aqui, eu não esteja com alguém empossada, eleita, né? Eleita. E aí vai ser um outro lugar que a gente vai conversar. Então, espero que esse momento chegue, né?
que seja você e que não seja eles, né? Amém. Espero que esteja você lá e não mais um homem branco, engravatado, usando sua camiseta azul, fingindo que, nossa, eu sou um santo. Por favor, espero que seja você com os cores, com os colares, trazendo coisas diferentes, né? E fazendo a diferença, porque eu tô cansado desses caras, né? Que é isso, camisa azul, fechada até aqui, E eles se vestem falando todos a mesma iguais, coisa, né? fundo amarelo ou branco, né? Dizendo a mesma coisa, tarará, tarará, e ocupando o espaço que foi do pai, que foi do tio e que agora é dele também. Espero que a gente não tenha mais isso, que a gente possa ter mais dos nossos, ocupando todos os espaços. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu que agradeço, eu amei. Valeu mesmo. De verdade. Obrigado. Galera, agradeço vocês novamente estarem aqui comigo, né, e com a Aline neste encontro do nosso Pluralidade em Pauta. A gente se encontra em breve num novo episódio com um novo convidado, uma nova convidada que vai estar aqui conversando com a gente e fazendo com que a gente consiga crescer cada vez mais, pensar coisas diferentes, diálogos diferentes. Tenho recebido todas as indicações que vocês estão fazendo. Espero que em algum momento eu possa trazer as pessoas que vocês estão indicando e a gente consiga ter encontros tão maravilhosos como esse. Valeu, até a próxima, a gente se encontra. Tchau, tchau.